Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar a sessão 97 de Doutrina e Convênio, tá bom? Essa sessão aqui nós vamos estudar 3 dias, sexta, sábado e domingo, tá bom? Hoje vou compartilhar 5 versículos, vamos do versículo 1 ao versículo 5. Qual que é o contexto histórico aqui? Essa revelação foi recebida no dia 2 de agosto de 1833, foi recebida em Kitlan, mas era principalmente para os membros da igreja lá em Sião, lá no Missouri, tá bom? Em Independência. Lá eles estavam passando por grandes dificuldades, tá bom? Grande perseguição, e até eles vão ter que assinar um tratado para serem expulsos, né? Expulso da onde eles moram ali. Então, grandes dificuldades. E essa revelação então é recebida, eles recebem essa revelação, e pouco tempo depois eles são expulsos, tá bom? Então vamos entender um pouquinho aqui os versículos e o que o Senhor está preparando para eles aqui, tá bom? Lembrando, né, que o primeiro lugar que foi falado que ia construir um templo era justamente no Missouri, lá em Independência, lá em Independence, né? Mas devido as pessoas, os membros estarem com dificuldades, né, com questão de briga, não estavam em união, o Senhor manda construir o templo em Kitlan, tá bom? Então vamos lá para o versículo 1 aqui, diz assim: em verdade vos digo, meus amigos, falo-vos com minha voz, sim, a voz do meu espírito, a fim de mostrar-vos a minha vontade relativa a vossos irmãos na terra de Sião, muitos dos quais são verdadeiramente humildes e procuram zelosamente adquirir sabedoria e encontrar a verdade. Bom, lá também no Missouri, né, na cidade de Sião, havia muitos membros novos, tá bom? E o Senhor está elogiando aqui essas pessoas que estavam vendo lá. Conforme eu falei, havia muitos problemas lá. Porém, existia pessoas fiéis ali também, né? Igual na época do profeta Mormon, né? Toda a civilização iníqua, mas Mormon ele se manteve fiel ali ao Senhor, guardando os seus convênios. Então o que nós podemos aprender aqui, né? O Senhor chama de amigos, que traz ali um sentido de intimidade, né? É um nome melhor que ele chama aqui. Também ele falou da humildade dos santos. Por que essa humildade aqui? Também por conta das provocações que eles estavam sentindo, tá bom? As perseguições. E eles eram humildes, eles não estavam pegando em armas de guerra contra os cidadãos, tá bom? Então eles estavam sendo humildes ali. Aqui também essa humildade é na questão do ensino. Lá na cidade de Sião também foi construída uma escola dos profetas, né? Uma escola onde eles podiam aprender o evangelho e outras coisas também. E aprender é um sinal de humildade. A pessoa, quando acha que sabe tudo, nem vai para a escola. A pessoa se fecha para até mesmo uma pessoa que vai para a escola, mas se ela acha que já sabe, ela não vai aprender. Isso acontece também com as escrituras. Se você lê já achando que sabe tudo, o que o Senhor vai te revelar? Não tem como, né? Então, ele fala dessa humildade aqui, tanto por conta da perseguição, mas também deles estarem buscando a verdade aqui constantemente, tá bom? Então aqui ele falou de duas coisas, né? Da humildade e também do zelo deles para buscar sabedoria. Eles buscavam com afinco estudar as escrituras para obter sabedoria, tá bom? Para ter conhecimento, se aproximar de Deus. Então tanto o zelo como a humildade aqui, elas são incentivadas, e aqui o Senhor está dando elogio, né? A gente vai ver que ele vai elogiar Parlet e Pret, mas ele está elogiando eles aqui pela humildade deles, tá bom? E também aqui por o zelo deles de buscar a palavra do Senhor e aprender. Vamos aqui para o versículo 2, que diz assim: em verdade vos digo, bem-aventurados são eles, porque vencerão, pois eu, o Senhor, mostro misericórdia a todos os mansos e a todos os que quiser, para que eu seja justificado quando levado a julgamento. Então aqui o Senhor ele dá misericórdia a todas as pessoas.
ele concede. Agora, se a gente vai se beneficiar dessa misericórdia, que nem o sofrimento da cruz em Cristo, o sofrimento da expiação que ele passou por nós, é um sinal da misericórdia dele. Mas nem todos vão aceitar essa misericórdia. Vai aceitar receber essas bênçãos por recusar o Senhor, tá bom? Então a misericórdia dele está aqui, e isso é justificada, né, no dia do juízo, que nós temos a chance, né, de nos arrepender por causa que foi nos concedido a misericórdia. Nesse versículo 2 aqui também, eu entendi aqui quando ele falou, bem-aventurados são eles, porque vencerão. Tá falando lá do Missouri, né, em Independência. Só que conforme eu comecei a mensagem, eles vão ser, na verdade, expulsos. Então, como assim? Né? Como assim eles vencerão? Em que aspecto, né? Bom, eu gostaria de trazer aqui o texto que Paulo traz, né? Paulo, ele fala lá em Romanos, capítulo 8, versículo 37, que em Cristo somos mais do que vencedores. Essa citação de Paulo, né? Ela traz aqui para nós que em meio, né, a dificuldades, ainda assim podemos vencer, tá bom? Não significa que não passaremos pelas dificuldades, mas vamos vencer. Paulo, né, ele sempre explicava ali, de uma forma teológica, quando ele ensinava o Evangelho, que Cristo, ele morreu na cruz, né? E para os romanos, principalmente ali, os deuses eram divindades que não passavam por desafio. Como assim um Deus, né, que foi crucificado, que era a maneira mais humilhante de ser morto naquela época, né? Então, como assim? Então, não fazia sentido. E Paulo mostrava que sim, ele morreu sim, foi crucificado, mas em nosso lugar. Então, o correto de nós dizermos é que Cristo venceu a cruz. Cristo venceu a morte, ele não foi derrotado, ele ressuscitou, tá bom? Então, dessa mesma maneira, os santos, né, os membros da igreja que viviam em independência, eles são mais do que vencedores, porque em meio a esses desafios, eles superam esses desafios, mesmo sendo expulso. A vitória não é não ser expulso do condado de Jackson, lá, né, no Missouri, né? A vitória é permanecer firme, é permanecer humilde, é ter zelo nas coisas do Senhor. E eles tinham aqui porque eles buscavam a palavra de Deus aqui, tá bom? Vamos aqui para o próximo versículo, versículo 3, falando aqui de Parapipet, diz assim: eis que vos digo concernente a essa escola de Sião, eu, Senhor, estou satisfeito por haver uma escola em Sião, e também com o meu servo Parapipet, pois ele permanece em mim. O Parapipet aqui, ele era responsável pelo ensino, né, na escola de Sião. Não significa que só ele ensinava, mas ele era responsável. Se for transferir esse papel para hoje em dia, é o presidente da escola dominical na igreja, né, o qual tem muita responsabilidade, né? Lendo o manual, falando das responsabilidades do presidente da escola dominical, você sabia que o presidente da escola dominical, ele é responsável pelo ensino no lar dos membros? Ele deve chamar as famílias, conversar com as famílias e verificar e ajudar as famílias a estudar o evangelho dentro do lar. A maneira que ele vai fazer isso, ele pode entrevistar, ele pode fazer acompanhamento, mas veja qual a importância, né, do estudo. E hoje nós seguimos aí o estudo, né, do Vem e Segue-me, né? Grande responsabilidade aí para o presidente da escola dominical. Bom, aqui na época não tinha esse cargo, esse nome, né, presidente da escola dominical, mas a gente vê que Parapipet, ele estava exercendo a mesma função aqui. Então, devido à humildade, o Senhor está falando aqui que eles guardavam, que eles buscavam saber, né, as escrituras. Então o Senhor está elogiando eles tanto por buscar e pelo zelo deles para ler as escrituras, tá bom? Para conhecer a vontade de Deus. Será que Deus poderia dizer o mesmo de nós? A gente é zeloso em buscar a entender as escrituras? A gente é humilde para aceitar a repreensão, aceitar ser ensinável perante o Senhor? Eu gostei dessa parte aqui, ó. Eu coloquei uma aplicação pessoal aqui, ó.
Cada vez que estudamos com humildade, você e eu, né, podemos fazer agora, e como estamos fazendo agora, né, interessado na palavra de Deus, estudando juntos agora, é como se estivéssemos participando da nossa própria escola dominical em Sião, nossa escola em Sião, tá bom? E aí eu coloquei a pergunta aqui, né? Será que poderíamos ouvir o Senhor falar para nós, como ele disse, né, para os membros da igreja lá e para Perpipret? Estou satisfeito, né, com o empenho de vocês, com o ensino de vocês. Deixa eu ler o versículo de novo, aí eu passo para o próximo, né? Foi o versículo 3, diz assim: Eis que vos digo concernente à escola de Sião, eu, o Senhor, estou satisfeito por haver uma escola em Sião, e também com o meu servo Parpipret, né, por permanecer em mim. A permanência de Parpipret com o Senhor, será que eu estou permanecendo com o Senhor? Esse que é o ponto, né? E aqui a questão do ensino, né? Concernente ao ensino, o Senhor também traz essa questão, que eles eram interessados, né, na palavra. Será que eu estou interessado? Esse é o ponto. Vamos lá ler aqui os últimos 2 versículos de hoje, versículo 4 e o versículo 5. Diz assim: Enquanto perseverar em mim, continuará e presidir a escola da terra de Sião, até que lhe dê outro mandamento. Falando para Parpipret que ele vai continuar presidindo a escola lá de Sião, né? Até que receba um novo mandamento. Abençoá-lo-ei com uma multiplicidade de bênçãos, expor todas as escrituras e mistérios por edificação da escola e da igreja em Sião. Então o estudo das escrituras vai nos edificar o nosso lar, edificar a igreja, né? Aqui também a gente vê que o chamado, ele é condicionado à fidelidade, tá bom? Não é de qualquer maneira, é mediante nossa fidelidade. Se a pessoa ela não está guardando os mandamentos de Deus, ela vai perder aquele chamado. Então o Senhor coloca sobre condição ali, enquanto permanece nele, vai ter esse chamado ou depois ser chamado outro, né? Assim, eu como presidente do quórum, eu vou permanecer no chamado até eu receber uma nova designação, ou como diz aqui, até receber um novo mandamento, uma nova designação para mim servir em outro chamado, tá bom? Mas um outro aspecto aqui é permanecer no Senhor. Enquanto eu permaneço no Senhor, eu posso ter o meu chamado. Se eu me desvio do chamado de Deus, começo a não guardar os mandamentos, colocar um mandamento aqui. Se eu não devolvo o dízimo, se eu não guardo o mandamento da lei do dízimo, das ofertas, será que eu posso ser um presidente do quórum? Não, né? Porque eu não estou sendo exemplo. Claro que quando eu faço isso, né, as outras pessoas não veem, mas Deus sabe quando eu estou fazendo, tá bom? Então o chamado aqui está condicionado à nossa fidelidade a Deus ou até receber uma nova designação. É essa mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.